estou com as escrituras aqui para examinarmos a palavra de Deus. Hoje vou falar de um dos assuntos mais polêmicos dentro do meio gospel, no meio cristão, no meio religioso, que é sobre pecado. A primeira carta de João, ela fala sobre dois tipos de pecado. Um tipo de pecado é chamado de pecado original. O pecado original é um pecado que todos nós temos. O pecado original, ele foi instituído desde quando Adão pecou. Todos os seres humanos vieram com as propensões, vieram herdando aquilo que veio sobre Adão. Então, esse tipo de pecado original todos nós temos. Olha o que diz 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Esse tipo de pecado é o pecado original. Nós temos uma propensão, nós temos uma inclinação. Nós não podemos exceder para as inclinações. Nós não podemos exceder para as propensões. Eu não posso impedir de um passarinho pousar sobre a minha cabeça. É um acidente. Mas eu posso impedir de um passarinho fazer ninho sobre a minha cabeça. João 1, verso 8, quando João diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Esse versículo, ele não serve para poder dar um desodorante da desculpa para quem anda no outro tipo de pecado que eu vou falar dele, o segundo pecado. Esse primeiro pecado, gente, irmãos, são o acidente, são as propensões, são as vontades. Às vezes pode até vir as propensões, pode até vir as vontades, pode até vir, mas eu não vou ceder. Por isso que a Bíblia manda eu vigiar. Por isso que a Bíblia manda nós estar em vigilância. O pecado original, aquela origem que vem de Adão até nós, até quando Jesus voltar, nós vamos ter que lutar, nós temos que vigiar, porque esse tipo de pecado vai estar rodeando as nossas igrejas, as nossas vidas. Nós não podemos exceder, nós não podemos entregar. Por isso que João 1, verso 8 está dizendo que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1, verso 8 parece que está contradizendo a mesma carta de João 3, versículo 8. Olha o que diz. Quem pratica o pecado é do diabo. 1 João 3, verso 8 é o segundo tipo de pecado. Qual pecado é esse? É um pecado contínuo. É um pecado deliberado. É um pecado em que o ser humano não quer sair dele. É um pecado em que as pessoas abraçam, gostam e não querem deixá-lo. Esse tipo de pecado, João 3,8, você observa que a preposição
Quem pratica o pecado, uma ação contínua, uma ação generalizada, ou seja, a pessoa gosta do que faz, do pecado e não quer largar. Imagina 1 João 1,8 e 1 João 3,8. Parece que está contradizendo, um versículo está contradizendo o outro. Mas 1 João 1,8 está falando do pecado originário. O pecado, esse tipo de pecado, nós temos ele. Mas o que nós não podemos é viver no pecado contínuo, continuar no pecado. O que nós não podemos é entregar as nossas forças para o pecado. Então, nós somos chamados para um evangelho que nos liberta do pecado contínuo. Às vezes você está neste pecado contínuo, ou seja, você assumiu o pecado contínuo, você não quer largar, você não quer deixá-lo, mas eu quero te dizer que foi para isto que o Filho de Deus se manifestou. Olha aqui no verso João 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Esse é o pecado em que as pessoas gostam, que as pessoas não querem largar. É o pecado chamado pecado contínuo, pecado generalizado. Quem comete este pecado é do diabo. Mas nós temos a redenção pelo Senhor Jesus Cristo. No mesmo versículo, João 3, verso 8, está dizendo aqui, ó, a parte B do versículo diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou. Para isto o Filho de Deus se manifestou, Jesus. Jesus se manifestou para nos dar o perdão dos pecados, para nos tornar como filho de Deus. Para isto, Jesus, ele morreu numa cruz. Para isto, Jesus, ele se entregou a si mesmo para nos dar o perdão dos pecados. Por isso, há muitas confusões, há muitas confusões dentro das igrejas. Muitas pessoas interpretam 1 João 1, verso 8, para justificar o seu pecado contínuo, que na verdade lá não está dizendo de pecado contínuo, está falando do pecado original. Muitas pessoas recebem 1 João 1, verso 8, para justificar os seus pecados contínuos. Tem pessoas que dizem, a Bíblia diz que todos pecaram. É verdade. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Porque nós viemos com a natureza de Adão, pecado original. E se nós deixarmos o pecado original, se nós entregarmos, aí passa a ser pecado contínuo. O pecado contínuo geralmente as pessoas não querem deixar, mas Jesus veio
Jesus veio para desfazer toda a obra do pecado, toda a obra do diabo. Então, conclusão, nós temos que diferenciar o pecado originário e o pecado contínuo. Pecado originário todos nós temos, pecado de origem. Pecado contínuo nós temos que deixar, abandonar e vir para Jesus. Jesus nos ama, Jesus te ama, Jesus morreu para poder nos salvar. Eu deixo essa palavra ao pastor Antônio. Se inscreva aí no meu canal. No meu canal tem aí muitas mensagens e muitas pregações. Eu sou professor de teologia, professor de escola bíblica, professor de doutrina e também ensino música aí no meu canal. Eu deixo esta palavra e quero fazer uma oração para você. Senhor Jesus, abençoa esta pessoa que está me ouvindo, Senhor. Esta pessoa que está em qualquer lugar deste Brasil, está dentro de uma prisão, está dentro de um hospital, está dentro de um carro agora ouvindo esta mensagem. Eu te peço que o Senhor perdoe os pecados desta vida e salve esta vida. Em nome de Jesus.